A paz do Senhor, amados irmãos, professores, alunos, superintendentes de escola bíblica dominical. Chegamos na última aula. Aula de número 13. E é a aula que fecha o segundo trimestre, abril, maio e junho. Essa aula é para ser ministrada no dia 29 de junho. Essa é a pré-aula para você, professor, para você, minha querida irmã professora, professores de escola bíblica dominical para adultos. O tema, renovação da esperança. E nós temos que pensar quais hinos devem ser cantados na nossa escola bíblica dominical. A CPAD, ela vai sugestionar os seguintes hinos. 42, saudai o nome de Jesus. 187, mais perto, meu Deus, de ti. E o hino 400, em Jesus. São hinos maravilhosos, mas eu quero aqui sugestionar para você, superintendente da Escola Bíblica Dominical, você que dirige a Escola Bíblica Dominical, eu vou sugestionar para você outros 3 hinos que vão abordar melhor o tema, a renovação da esperança. O hino 545, Porque Ele Vive, um hino lindo, que vai falar sobre a esperança do cristão. O hino 183, Ressuscitou. E o hino 339, Jesus ressuscitado. Então, esses hinos fomentam melhor, trabalham melhor o tema proposto, a renovação da esperança. Nosso texto áureo está em João, capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. A verdade prática declara que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã, graças a Deus. Leitura bíblica em classe. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19, 20, 24 a 31. E é importante que nós leiamos com os nossos alunos a leitura bíblica em classe. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio o Senhor Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu.
Adoni e Eli, né? Em hebraico. Adoni, Senhor meu, e Eli, né? Meu Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Lição 13, nossa pré-aula, temática Renovação da Esperança. Domingo, dia 29 de julho, é o dia da ministração dessa aula. Vamos então para a introdução da nossa pré-aula de número 13, a aparição do Senhor Jesus perante os seus discípulos transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação da fé e felicidade. Professor, professora, deixa eu te dizer uma coisa. Fale isso para os seus alunos. Diga para eles que os discípulos estavam acuados, com as portas fechadas, com medo da perseguição, todos ali. E olha, que bênção que foi aquele culto, porque o Senhor Jesus entrou, mesmo com as portas fechadas, o seu corpo glorioso passou pelas paredes materiais, e o Senhor Jesus se apresentou e disse: paz seja convosco. Que maravilha! Imagina a alegria, os corações cheios de júbilo, os corações cheios de alegria naquele momento. A presença de Jesus traz gozo, traz alegria, traz contentamento. A presença do Senhor Jesus traz paz. Então eu imagino que foi um momento memorável. A presença do Senhor Jesus no ambiente, naquele momento. Com base, então, nessa afirmação, o primeiro tópico da nossa lição abordará a primeira aparição do Senhor após a ressurreição, evidenciando, então, a sua presença viva e triunfante. O segundo momento destaca o impacto dessa revelação, que obviamente gerou, trouxe esperança e um profundo sentimento de alegria, a verdadeira alegria. E por fim, o terceiro tópico explora a forma como o Senhor Jesus fortaleceu a fé dos seus discípulos, especialmente de Tomé, demonstrando que a fé nele está alicerçada em provas concretas. Quais os objetivos dessa lição? Bom, primeiro, analisar a importância da ressurreição do Senhor Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. 2, reconhecer como a presença do Senhor Jesus transforma a tristeza e medo em esperança e alegria. E terceiro objetivo, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Qual é a motivação dessa última lição de número 13? Assim como os discípulos enfrentaram dúvidas, medos e incertezas, nós também enfrentaremos desafios. Muitos deles semelhantes aos que os discípulos sofreram. Isso na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. A aparição, então, do Senhor Jesus, após a sua ressurreição, renovou a esperança, trouxe alegria e fortaleceu a convicção, a fé dos discípulos, mesmo estando em um momento de fraqueza. Essa mesma presença viva do Senhor Jesus pode transformar hoje nossas vidas, trazendo o quê? Esperança renovada
e uma fé inabalável. Então comece a aula lendo em voz alta a leitura bíblica em classe, onde enfatiza o quê? Que expressões que refletem medo, alegria, dúvida e fé. Então você pode fazer isso com a sua classe, porque esse é um método pedagógico. Você pode abordar cada tema da lição de maneira sequencial, 1, 2, 3, né? Utilizando recursos visuais, como um quadro, ou slides, ou cartolina, cartaz, o que você tiver, né? Tudo isso para demonstrar a aparição de Jesus, essa presença de Jesus ressuscitado, revitaliza, reaviva a esperança dos seus seguidores. E durante a apresentação, você pode fazer perguntas aos seus aluninhos como: que lições podemos retirar sobre a paz que Jesus oferece? Porque a primeira fala de Jesus, ao adentrar naquelas reuniões, foi: paz seja convosco. Shalom Alechem, né? Paz seja convosco. Qual é o significado da resposta de Tomé para a fé cristã? O que significa isso? E para encerrar a aula, você pode desafiar os seus alunos a reconhecer áreas nas suas vidas que precisam de renovação, de esperança, de confiança plenamente no Senhor Jesus. Qual é a aplicação, então? Conforme a leitura bíblica em classe, podemos contemplar que maneira a presença do Senhor Jesus pode renovar, revitalizar a esperança nos dias tão difíceis que são os dias de hoje. E isso pode trazer para nós a mesma experiência que os discípulos tiveram, mesmo estando num ambiente hostil, de desesperança, de amargura, de notícias ruins. A presença de Jesus revitaliza a nossa esperança. Novamente, a revista Ensinador Cristão, edição 101, página 42, tem subsídios para melhorar os seus métodos e metodologias pedagógicas. No final do tópico, você encontrará auxílios para a preparação da aula. Por exemplo, tem um texto aqui, paz seja convosco, que está no segundo tópico, que é a contextualização de João 20, 20. E isso foi tirado do comentário bíblico de Bacon. E também no final do terceiro tópico, a expressão Senhor meu e Deus meu, Adoni e Eli, traz uma reflexão significativa a respeito dessa afirmação, dessa declaração de Tomé. Isso também foi tirado do comentário bíblico do Bacon, que é uma obra publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de João 20, 26? E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou o Senhor Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Bem, esse versículo, nós encontramos importantes e diversos fatores. Primeiro, temos aqui os primórdios da observância do dia do Senhor. Dia do Senhor é o domingo, é o primeiro dia da semana. Naquele memorável primeiro dia da semana, no domingo, os discípulos estavam todos agrupados, reunidos. Por que eles estão no primeiro dia da semana? Por que eles não estão no sabate, por exemplo? Porque os judeus se unem no sábado. Por que eles resolveram reunir no primeiro dia da semana? Porque eles estão libertos da lei e agora eles estão na graça. E o primeiro dia faz mais sentido, porque é o dia da ressurreição. Simbolicamente, simboliza a vitória, a ressurreição. Então, o domingo é aqui salientado pelo próprio Senhor Jesus, honrado pela sua presença especial como dia religioso,
próprio para a adoração pública. Não é uma imposição, é algo natural. Eles começaram a se reunir nesse primeiro dia, e é isso que diz o Didaquê, por exemplo. O que é o Didaquê? O Didaquê é uma obra para novos convertidos. É uma obra muito antiga. É uma obra extra-bíblica dos cristãos do primeiro ou segundo século, segundo século. E lá no Didaquê diz que os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, porque é o dia da vitória, o dia da ressurreição, para cultuar a Cristo. Mas não é só o Didaquê. Se você pegar a obra, por exemplo, de Justino, de Roma, Justino de Roma, ou Justino, ou Justo, mais ou menos o ano 150, eu tenho essa obra lá registrado que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. E aí já é século II. Então veja que os cristãos começaram a se reunir desde o início, no primeiro dia da semana, para celebrar a vitória da ressurreição. Então não é como na antiga tradição judaica, que se reunia no sabate, naquele sentido de guardar o dia. Não é isso. Porque o nosso sábado no cristianismo é Jesus. Jesus que é o nosso descanso. Jesus é o nosso sabate. Agora, os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana por causa do simbolismo do primeiro dia. Mas todos os dias da semana são santos. Podemos cultuar a Deus com alegria. De fato, foi o imperador Constantino, que era um político muito sábio, tinha percepção política. Ele viu que os soldados romanos que eram cristãos, ele viu que os funcionários públicos que eram cristãos, sempre pediam a dispensa do primeiro dia, exatamente para participarem do culto. Então ele sabiamente deu o primeiro dia como um feriado, beneficiando os cristãos que se reuniam no primeiro dia. Mas não foi uma imposição, como alguns grupos religiosos tentam atacar a ortodoxia da igreja. Eu já vi pessoas pregando, falaram, os cristãos mudaram o dia de descanso. Não é dia de descanso, porque já é um conceito errado. Não, é dia de culto. E todos os dias são dias de culto. Mas o primeiro dia de semana tem o simbolismo da ressurreição. Foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí o pregador lá acusando. E aí falou uma aberração, né? Que falou, sabe como que é domingo em inglês? Domingo em inglês é Sunday. Sunday significa o quê? O dia do sol. Para acusar os cristãos, que os cristãos estão reunidos no dia do sol. É a única coisa que ele esqueceu, que em inglês, o sábado, que ele estava defendendo, em inglês é Saturday, dia de Saturno. Ficou do mesmo tamanho. Então veja que é uma apologética completamente falaciosa. Todos os dias da semana, até espanhol, são dias dedicados aos planetas, né, que é segunda, terça, quarta, etc. É em português que ficou assim. Agora, dizer que o domingo é o número da besta, é a marca da besta. Tem igreja que fala isso. Não pode se reunir no domingo porque é a marca da besta. São pessoas que não estudam, irmão. Preguiça mental. Porque se a pessoa estudasse com honestidade, não fica só lendo o livro da sua religião, né? Porque se você ficar só lendo literatura da sua religião, você não vai ter a oportunidade de conhecer outras possibilidades. Agora a pessoa só compra aqueles livrinhos e fica lá bitolado naquilo, não conhece outras fontes. Aí bebe de segunda mão. Estou cansado de ouvir pessoas dizendo que Constantino oficializou o cristianismo. Não sei de onde tiraram isso. Constantino nunca oficializou o cristianismo. O que Constantino fez foi tornar o cristianismo uma religião lícita, aceita, só isso. Tirou o cristianismo da marginalidade, no sentido de tirar da margem da sociedade e reconhecê-la. Quem oficializou o cristianismo
Foi só no ano 92, para ser mais exato. Foi Teodósio. Foi lá na frente, mais de 50 anos depois. Então as pessoas não estudam história e saem falando. Eu vejo vídeos na internet, a pessoa não é historiador, não estudou história, não apresenta nenhuma fonte confiável e as pessoas acreditam. É assustador. Não pode. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, verificar se tem fundamento aquela afirmação. E dizer que Constantino que inventou o domingo, Constantino que oficializou o cristianismo, não se sustenta historicamente isso. Eu fico até sem graça, né, de ver, às vezes, uma pessoa até que poderia estudar um pouquinho mais e ser mais honesto intelectualmente, né? Porque isso é desonestidade intelectual, ou ignorância mesmo, né? Uma das duas coisas. Então, o domingo é aqui salientado pelo próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou no primeiro dia. Por que ele não ressuscitou, então, no sabate ou em qualquer outra coisa? Não. Ele foi crucificado na sexta-feira, ficou o sabate inteiro sepultado e no primeiro dia da semana ressuscitou. Porque o Yom em hebraico, o Yom, dia, é o dia cheio. Não precisa ter 24 horas. Basta 1 minuto do outro dia é dia. É igual quando a pessoa nasce. Às 0 horas e 1 minuto do dia 1º. Nasceu no dia 1º. Mas não deu um dia, deu só 1 minuto. Não interessa. O Yom tem essa percepção. Foi à tarde e amanhã. À tarde e amanhã. Mas a ideia é sempre do dia cheio. Apesar de ser diferente na nossa percepção de 24 horas. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Agora tem seita religiosa que põe Jesus para ressuscitar na quarta-feira, só para dar 24 horas. Quer dizer, é gente que não conhece história, não conhece o idioma hebraico, não tem fontes, não pesquisa. Inventa essas aberrações teológicas. Mas Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, foi crucificado na sexta-feira, antes do início do sabate, ficou o sabate, sepultado, sábado, e ressuscitou no primeiro dia. É isso que todos os evangelistas falam, relatam, graças a Deus. Então esse costume de observância religiosa na igreja primitiva é confirmada em Atos. Então se você pegar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, embora já nem precisava disso, porque nós já temos o próprio Evangelho falando que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Mas em Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão. Era costume. Quer ver? Vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 16. Olha, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, porque tirar a coleta, sabe coleta? Sabe a coleta que tirar a oferta? É uma prática bíblica, irmão. Outro dia um irmão de uma outra denominação, olha, mas que fraqueza, irmão, espiritual. Um irmãozinho de outra denominação, essas que não tiram oferta, veio falar para mim, olha que fraqueza. Falou para mim, irmão, não pode tirar coleta pública. O que a sua mão esquerda faz, a direita não vê. O que a direita faz, a esquerda não vê. Eu falei, irmão, por um acaso você está citando para mim Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, é isso? Sobre a questão ali de Mateus, é isso que a mão direita faz? Coitado, ele nem sabia o que estava falando. Eu falei, ali é quando deres esmola. E eu não dou esmola para Deus. Eu dou oferta para Deus. Eu dou santo dízimo para Deus. Eu não dou esmola. Agora, quando você for dar esmola, se a sua igreja você dá esmola para Deus, então você cita esse versículo. O que a mão esquerda faz, a direita não vê. O que a direita faz, a esquerda não vê. Mas isso é quando deres esmola. Por quê? Para não constranger a pessoa que está recebendo aquela ajuda. Agora, Deus não se constrange. Pelo contrário, eu vou ler aqui um salmo para você, como se dá oferta a Deus. Olha aqui o sonho do salmista, aqui no Salmo de número 116, Salmo de número 116, verso de número 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Verso de número 14, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na
presença de todo o povo. É público. Dízimo, você vai dar publicamente. Oferta é público, porque é para o Senhor. E ele vai repetir, não é redundância não. Olha aqui o versículo de número 17 e 18, os dois versos aqui, do Salmo de número 116. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. E aí ele pede para Deus que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. É público. Não vai misturar as coisas. Aquele negócio que a sua mão direita faz, isso é esmola. Nós não damos esmola para Deus. Nós damos oferta de amor. E você quer ver o que Jesus fala aqui? No Evangelho de Lucas, capítulo 21. Olha só o que Jesus fala aqui, olha. É importante você conhecer isso aqui. Olha só, a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem. Jesus está vendo as pessoas da oferta. Jesus está no templo. Ninguém entrava dentro do templo. Isso aqui é o pátio do templo. E Jesus viu, porque a oferta é pública. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Ele viu também uma pobre viúva lançar ali 2 moedas. Ele viu que era até 2. Portanto, oferta, dízimo, se dá publicamente. Pega lá o seu envelope, põe lá. Então, a igreja primitiva tirava coleta, porque essa é a igreja bíblica. E que dia que tirava a coleta? Aqui Paulo está falando, tira a coleta no primeiro dia da semana. Está registrado isso em 1 Coríntios capítulo 16. Está aqui, ó. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Não era só na província da Grécia. Não, era também na Galácia, na Ásia Menor. E aí o que diz o verso 2? No primeiro dia da semana. Está aqui, no primeiro dia da semana. O que é o primeiro dia da semana? Domingo. Era no domingo. Então esse costume de observância dos cristãos primitivos, de se reunirem no primeiro dia da semana, é a prática comum. Você vê isso em Atos e você vê isso também nas epístolas. Há provas nas epístolas de que Paulo também observava a importância desse primeiro dia da semana. Pelo tempo que foi escrito o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que já é no final do 1º século, o primeiro dia da semana já assumiram o seu título formal. E aí, como que eles chamavam o primeiro dia da semana? Dia do Senhor, domingo. Então, dia do Senhor, que aparece em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, é uma expressão em português. No idioma grego, a palavra é kuriakos, no sentido adjetivado. Isto pertence ao Senhor. Então, João tem a sua visão, sabe quando? No domingo. Apocalipse 1:10, no dia do Senhor. Então, o Senhor Jesus novamente honrou esse dia, concedendo ao apóstolo João, ou pelo menos, a começar por aquele dia, a revelação sobre os fins dos tempos, as coisas que iriam acontecer, envolvendo acontecimentos importantíssimos, como a segunda vinda e a consumação dos séculos. Então, o domingo é o dia do Senhor. É isso que a Bíblia mostra. Agora, não significa que você é obrigado a guardar que nem fez o rei da Inglaterra, né, irmão? Aí também é demais, né? O rei da Inglaterra, no século XVI, ele baixou um decreto que quem não fosse na igreja no primeiro dia da semana ia para a cadeia. Meus irmãos, se tivesse esse decreto hoje, um monte de gente ia para a cadeia, irmão, que não vai no culto no domingo. Estou brincando. Na verdade, isso foi o exagero da fé anglicana. O rei inglês publicou lá um decreto, se não me engano foi o próprio rei James mesmo, da Bíblia, James, o rei Tiago, fez um decreto, quem não fosse no domingo na igreja seria punido com prisão. Quer dizer, é um exagero, né? Ou então o próprio catolicismo, que ao invés de pôr lá o 4º mandamento, lembra do dia do sábado, eles colocaram o domingo. Você não pode fazer isso. Você não tem essa necessidade. Porque nós sabemos
que o quarto mandamento é cerimonial e podia ser violado, porque Jesus violentou, não Jesus, né? Os sacerdotes violentavam, e o Senhor Jesus citou isso, que a circuncisão, que é uma cerimônia, era superior ao sábado, porque podia, para circuncidar uma criança, se o 8º dia fosse o sábado, podia ser circuncidado, quebrava o sabate, por isso que é cerimonial. Mas a percepção da guarda do sábado não é a mesma no cristianismo em relação ao domingo. O domingo tem esse elemento simbólico, o dia da ressurreição, o dia da vitória. Por isso que nós celebramos os grandes cultos, mas é porque tem esse simbolismo. Porque, eu repito, todos os dias para o cristão são santos. Nós não temos um dia especificamente, não tem que ser esse dia, como é a lei mosaica lá no Velho Testamento. Portanto, o versículo fala 8 dias de conformidade com o hebraico, o grego e o latim antigos. Isso significa uma semana que fechou e vai iniciar, né? O primeiro dia, como sucede igualmente no moderno português, quando é a expressão popularmente usada. Agora, olha o que o historiador Flávio Joséfo, que é um historiador judeu do primeiro século, escreveu na sua obra Antiguidades Judaicas, na História dos Hebreus. Ele utiliza esse termo para indicar uma semana. Portanto, está aqui em foco um dia que é domingo. 2. Este versículo demonstra que o autor sagrado não queria indicar em João 20, 17, que a ressurreição e a ascensão de Jesus tiveram lugar no mesmo dia. Não é isso. Ali é a ressurreição apenas. Porquanto Jesus continuava na companhia dos seus discípulos, pelo menos você percebe isso, né? Depois da ressurreição, a presença dele. Somente o primeiro capítulo do livro de Atos é que nos informa exatamente qual foi o período de intervalo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. E ali fala 40 dias. Está lá escrito no livro de Atos. 3. O Senhor Jesus, nessa oportunidade, surgiu entre os discípulos ao estarem uma vez mais trancados, as portas cerradas. Segundo já se pode ver no versículo 19 desse mesmo capítulo, porque Jesus está com o corpo glorioso. Os discípulos haviam cerrado as portas com medo de quem? Dos judeus, pois esses já haviam demonstrado a sua malícia em perseguir os irmãos. E não se pode duvidar que as vidas dos seguidores de Cristo corriam perigo. Paulo estava prendendo todo mundo. Essa circunstância, portanto, embora designada para outro propósito, tornou-se uma das condições que demonstram algo da realidade, tanto da morte como da ressurreição do Senhor. Então, os judeus cristãos, né, os discípulos, a Bíblia fala que eram 120. Dá uma olhada aí em Atos. Quando eles estão ali no dia de Pentecostes, por exemplo, estavam em 120. É um número grande até. Mas não é o caso desse primeiro momento, quando Jesus apareceu para eles. Eram menos pessoas que estavam em uma casa. Aqui no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar e olha, já tinha um número grande de pessoas. Está aqui no versículo, a partir do versículo 14, né? Para ser mais exato, é o versículo 15, Atos 1:15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então havia 120 pessoas, mas isso no dia de Pentecostes, né? Nessas aparições de Jesus tinha menos pessoas, porque eles estão ali na casa de algum discípulo, com as portas fechadas, escondidinhos. E o Senhor Jesus aparece a eles. Se Cristo não houvera morrido e ressuscitado com um corpo glorioso, não teria sido capaz de passar e entrar mesmo com as portas fechadas, o recinto. Porquanto, nenhum mero corpo recuperado da quase morte poderia fazer tal prodígio. Por que eu estou falando isso? Porque tem a teoria do desmaio, que é uma teoria gnóstica.
O que diz a teoria do desmaio? Hoje, quem usa muito da teoria do desmaio são também alguns doutores muçulmanos. Só para dizer que Jesus não morreu na cruz, que foi sepultado e ressuscitou, então eles falam, não, o que aconteceu é que Jesus, quando foram pôr Jesus na cruz, ele desmaiou, ele não morreu. Por isso que acharam que ele ressuscitou, mas na verdade ele estava desmaiado. Ora, quem citou isso primeiro foram os gnósticos. Os gnósticos falavam isso lá no primeiro século. E depois foi recuperado pela tradição islâmica, porque eles negam a crucificação. Na verdade, a religião islâmica, ela é totalmente anticristã nesse sentido, porque a base do cristianismo é a ressurreição de Jesus. É a crucificação, sepultamento e ressurreição. E o Islã nega a principal doutrina do cristianismo. O Islã declara que Jesus não foi crucificado e que Jesus não foi sepultado e que Jesus não ressuscitou. Os muçulmanos não acreditam nisso. Está no Alcorão, dizendo que Jesus não foi crucificado. Portanto, o islamismo nega a principal doutrina do cristianismo, que é a ressurreição, a crucificação, a morte, a crucificação pelos nossos pecados e a ressurreição do Senhor Jesus. E aí eles falam, então, tanto os gnósticos, como hoje alguns clérigos islâmicos, eles defendem a teoria do desmaio, que cai por terra, porque Jesus passou as portas, estava fechado. Então não era um corpo dele, era um corpo glorioso, né? O corpo dele é mais glorioso. Então a ressurreição do Senhor foi corporal, não estava presente um mero espírito. E também não foi um clone. Né? Você vê, existem grupos religiosos que acham que o corpo de Jesus se desfez em gases. Quem ensina isso? Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová ensinam que o corpo de Jesus se desfez em gases. É impossível. Por que é impossível isso? Porque se o corpo de Jesus se desfez em gases, então o corpo dele viu a corrupção. Então se corrompeu. E a profecia bíblica é clara. Não deixarei o meu santo ver a corrupção. Então é impossível que o corpo de Jesus se desfez. O corpo de Jesus foi ressuscitado. Ou seja, aquele corpo que foi crucificado, aquele corpo que foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. O próprio corpo dele, agora é glorioso, totalmente glorioso, mas é o mesmo corpo. Tá? Então, não pode-se inventar coisas presentes na igreja primitiva pelos gnósticos, que deram muita dor de cabeça, tanto para os apóstolos, como para os irmãos do segundo século. Então a ressurreição do Senhor Jesus foi corporal, não estava presente o mero espírito que se apresentava aos discípulos sob uma manifestação espiritual qualquer, não é isso não. Fica demonstrado então, por essa passagem que Jesus se pôs no meio e falou, mostrou as mãos, e sou eu mesmo, eu não sou aliás Jesus falou, eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. Então mostrou as mãos feridas, mostrou o local onde a lança a transpassara, obviamente com que intenção? De mostrar que era o mesmo corpo dele que foi sacrificado na cruz. Agora o corpo tinha se revivido perante eles, embora de forma gloriosa. Então o Senhor Jesus passou por ainda outra fase de sua glorificação, quando ele se ascende aos céus, na sua glorificação. Então os crentes em Cristo haverão de passar igualmente nesse processo, chegando até a glorificação. Então, a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar na vida dele, ocorre a regeneração. É o primeiro processo. Aí ele inicia no processo de santificação. É o que nós estamos hoje. Nós estamos no processo da santificação. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, aí vai acontecer a glorificação, que é o último processo. Então, além desses ensinamentos centrais do versículo que estamos comentando, é interessante observarmos que Tomé, esse discípulo duvidoso, ainda não havia abandonado a companhia dos discípulos, porque ele não foi naquele culto, mas depois ele foi no outro. Tanto é que os irmãos falaram, Jesus apareceu, falaram, não acredito não. Agora, esse é o problema da pessoa que falta no culto, né, irmão?
Tem um monte de aluno que falta no culto. Fala para ele, professor. Professor, fala aí pro seu aluno. Fica faltando no culto, aí Deus faz uma maravilha e depois vai duvidar. Só porque não veio no culto? Só porque não participou do culto? É o Tomé. Faltou no culto, aí Jesus foi e se apresentou. Aí ele foi no outro culto, porque ele ia no culto, mas não ia em todos, né? Aí quando ele foi no outro culto, os irmãos falaram, olha, Tomé, Jesus esteve aqui, falou, não acredito não. Foi até grosseirinho. Falei, se eu não pôr a mão, olha irmão, se eu não pôr a minha mão, eu não acredito. Eu não acredito. Imagina, irmão, um crente que não tem fé. E não é que Paulo fala isso? Paulo fala assim, a fé não é de todos. Tem gente que não tem fé, irmão. Não tem fé para acordar cedo para ir na escola bíblica dominical. Não tem fé para ir no cultos. Não tem fé para ser um dizimista fiel. Não tem fé para evangelizar. Tem gente que não tem fé. Mas peça para Deus mais fé. Aliás, a fé também é um dos dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, o dom da fé. Olha que coisa. Então é importante nós incentivarmos os nossos alunos a estarem presentes nos cultos. Além desses ensinamentos centrais, então, dos versículos que estamos comentando, tem essa questão do Tomé, que não cria na ressurreição. Talvez não pudesse concordar com tudo quanto diziam os seus irmãos na fé, mas ele continuava, então, preferindo a companhia deles, porque ele foi lá conversar com os irmãos. É lamentável que ele não tivesse estado junto uma semana antes, né? Pois nesse caso ele teria participado do grupo presente à primeira aparição do Senhor. Tomé não participou da primeira aparição. Faltou no culto, né, irmão? Olha que fraquezinha de Tomé. Isso significa que os discípulos ainda se encontravam na área geral de Jerusalém, né? Nós estamos falando ainda de Jerusalém. Até no dia de Pentecostes, eles estão em Jerusalém, porque Jesus falou, espera a promessa do meu Pai ficar em Jerusalém, né? Então eles estão esperando. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 1,4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então chegamos à última lição, né? E é importante nós, então, introduzirmos o que a lição propõe, que é, no fundo, o trimestre está sendo fechado, mas o comentarista, que é o pastor Elianai Cabral, ele deixa essa mensagem de ânimo para nós, uma palavra de esperança. Olha que bênção. Então a ressurreição do nosso Senhor Jesus simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Claro, lógico, porque se Jesus não ressuscitou é vã a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, que maravilha, eu tenho esperança. Por isso que o primeiro dia virou importante para os cristãos. É o dia da esperança, da vitória. Então, por meio da ressurreição, conseguimos reforçar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Promover a alegria em vez da tristeza. Afastar o medo e acolher a mensagem poderosa do Evangelho. E nessa lição, nós somos convidados a renovar a nossa esperança. Essa é a ideia dessa última lição, a lição de número 13. Qual então é a palavrinha-chave? Esperança. Essa é a palavrinha-chave para a nossa lição de número 13. Então, o primeiro tópico, a aparição de Jesus Cristo. 1.1, a expressão paz seja convosco. Na segunda vez que o Senhor Jesus revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda receosos. Eles permaneciam o quê? Escondidos, ocultos. Oculto, claro, aos olhares dos judeus, né? Ou das pessoas que estavam andando na cidade. Mas eles estavam reunidos, com portas e janelas fechadas, mas reunidos. Era uma habitação em algum ponto na cidade de Jerusalém, nós não conseguimos precisar se era mais perto lá do tanque de Betesda, se era perto da fonte de água do tanque de Siloé, que já é outro extremo,
se era perto ali do cenáculo, não sabemos dizer qual era o ponto, mas era em Jerusalém. Já não era mais de madrugada do primeiro dia da semana, mas sim agora é à tarde, mas é do mesmo dia. O impacto da ressurreição tinha acontecido na parte da manhã. Nós estamos falando agora na parte da tarde. Então, daquele mesmo dia. E Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinham visto o Senhor ressuscitado. No entanto, eles mostraram uma certa descrença, né? Falar ceticismo, uma certa descrença a respeito da afirmação de Maria Madalena sobre eles terem encontrado Jesus vivo. É possível, né? Isso aqui é uma inferência, que eles realmente tiveram dificuldade de aceitar o testemunho de Maria Madalena. Olha, outra coisa, não é sobrenome da Maria, tá? É Maria de Magdala. Magdala é uma cidade. Então, como ela era dessa cidade, Magdala, ficou Maria Madalena. Tá? Então, a gente vai aprendendo, né? Porque tem pessoas que pensam que é o sobrenome de Maria. Não, assim também, como Iscariotes não é o sobrenome de Judas. Arimateia não é o sobrenome de José. Olha, que interessante, né? São locais, é a origem das pessoas, tá? Então, eles tiveram dificuldade de aceitar o depoimento de Maria Madalena. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados de medo dos judeus. E eles estavam, de alguma maneira, sentindo-se desprotegidos. Bom, de fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João, posicionados discretamente à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu pela terceira vez: paz seja convosco. Terceira vez. 1.2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Bom, entre a ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreu num período de 40 dias, o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Vamos lá então? As suas primeiras aparições começaram com quem? Com uma mulher, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio. É a primeira aparição, quando ela confunde ele com o hortelão. 2. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. 3. Depois foi a vez de Pedro. 4. E ainda os discípulos que estavam a caminhos da cidade de Emaús, ou para a aldeia de Emaús, ao anoitecer. 5. Os discípulos reunidos em uma casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, a primeira aparição. 6. Posteriormente na presença de Tomé. Agora Tomé tinha ido no culto. 7. Apareceu a 7 discípulos junto do mar da Galileia. 8. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Paulo registra isso em 1 Coríntios 15, 6. 9. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. Tiago, seu meio-irmão por quê? Porque provavelmente Tiago era filho de Maria e de José. E Jesus era filho só de Maria porque ele é o filho de Deus, né? 10. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Foi o monte que ele subiu ao céu e, segundo o profeta Zacarias, é o monte que ele virá para implantar o reino milenar. Porque antes disso, ele virá para arrebatar a igreja nos ares, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Todas essas aparições confirmam o fato que Jesus ressuscitou. Ele está vivo, graças a Deus. E 1.3, lições preciosas. A primeira lição a reter é que a ressurreição do Senhor Jesus representa o ponto mais relevante da fé cristã, porque ele ressuscitou, é a nossa grande esperança. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou,
logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que o Senhor Jesus está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o Senhor é. Então, o resuminho do tópico 1. A aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e a fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo, e é o hino que eu sugestionei para ser cantado, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deixa eu falar com você, professor, professora. Existe um livro chamado Evidências que Exigem um Veredicto e também A Ressurreição do Senhor Jesus, que foi escrita pelo grande apologista de saudosa memória, Josh McDowell. Seria importante você ler esse livro. O Josh McDowell, ele dá respostas da academia, que ele é um professor, um acadêmico, e realmente ele apresentou um documento maravilhoso. São 2 livros, Evidências que Exigem um Veredito e Evidências da Ressurreição de Cristo. Então é um material muito bom. Se porventura você tiver um aluno na universidade, principalmente se ele estiver na universidade pública, sugestiona para ele ler esse livro, Evidências da Ressurreição de Cristo. Porque se não fosse a ressurreição de Jesus, jamais os discípulos sairiam com essa alegria, testemunhando a presença do Senhor, ou como nós fazemos ainda na nossa igreja até hoje. Nós cremos que Jesus se faz presente, Ele é a cabeça da nossa congregação, a cabeça da igreja. Jesus está vivo e Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Graças a Deus. 2. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. 2.1. O medo deu lugar à esperança. Então, com a crucificação, morte e sepultamento do Senhor Jesus, o medo, a frustração e, por consequente, a desesperança, obviamente, surgiram no coração dos discípulos porque eles são humanos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente o estado emocional dos seguidores do Senhor Jesus. Você pode ler Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente, muda o seu parecer. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. 2.1. A tristeza deu lugar à alegria. Olha que bonito, né? A tristeza deu lugar à alegria. Graças a Deus. É 2.2, né? A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, ele lhes trouxe a paz. Sabe o que aconteceu? João 20:20. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor Jesus e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram o coração dos seguidores do Senhor Jesus de alegria, de gozo, de júbilo. Estar na presença do Senhor Jesus ressuscitado é promover uma vida repleta de esperança, de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, nas situações traumáticas, nos vales da vida, nós conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força e o Espírito Santo nos enche de esperança. 2.3. Esperança e alegria. A esperança e a alegria
são algumas virtudes cristãs mais relevantes encontradas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Fruto. Portanto, a alegria é um dos aspectos, são 9 aspectos do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes, esperança e alegria, deve ser uma realidade na nossa vida. Professor, professora, diga isso para o seu aluno. Ele tem que ter esperança e alegria, porque a crença, a fé na ressurreição de Jesus, o Filho do Deus vivo, gera, produz esperança e alegria. Por isso que a gente canta, porque ele vive, posso crer no amanhã. Graças a Deus. E o resuminho, então, desse tópico 2. A sinopse 2. A aparição do Senhor Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, não é? É a esperança. O auxílio bíblico-teológico, que é, então, o subsídio que a lição nos dá, está no comentário bíblico de Bacon, publicado pela CPAD. O comentário fala sobre a expressão hebraica, né? Shalom Aleichem, né? A paz para vocês, ou a paz seja convosco. As palavras de Jesus ao entrar foram: paz seja convosco. Uma saudação hebraica normal. Aliás, para quem já esteve em Israel, ou para quem estuda hebraico, ou para quem já conviveu com algum judeu, essa é a saudação cotidiana em Israel. Shalom, shalom. E no sábado, aí fica Shabbat Shalom. Chega às 18 horas da sexta-feira, porque o dia em Israel começa na tarde, né? E então, aí você vai saudar as pessoas em Israel, você sauda Shabbat Shalom. Né? E no dia normal, Shalom. Só que o Shalom hoje, para a sociedade israelense, na sua maioria, como eles são seculares, é quase aquela expressão inglesa hi, olá, em português, oi, seria Shalom. Todo mundo fala Shalom, tá? Porque aqui no Brasil, só os crentes, né, que se cumprimentam, né? Paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus. São todas expressões, né? A paz. Mas isso é mais no mundo religioso, espiritual. Em Israel, não. É um cumprimento de Israel secularmente. Shalom, que é a paz, né? Se for traduzir. Mas lá está mais para um hi, né? Olá. Mas nesse contexto de João 21, 26, é à luz da promessa de João 14, 27, parece ser um lembrete de sua paz, como um presente de despedida para os seus discípulos. Também é um lembrete de que esta paz não está em conflito com as dificuldades da vida, mas é a paz alcançada através da luta contra o mundo hostil. É da vitória contra esse mundo tenebroso. É a paz que Deus põe em nosso coração. Como testemunha da intensidade da batalha espiritual e da certeza da vitória, ele lhes mostrou as mãos e o lado. Tendo ouvido a saudação do Senhor Jesus e visto as evidências da sua ressurreição, os discípulos se alegraram e se encheram de alegria, graças a Deus. 3. Tópico 3. A aparição de Jesus, convicção fortalecida. É isso que gerou. Por isso que eles saem pregando com alegria, porque o Senhor está vivo. 3.1. As dúvidas dissipadas.
O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração dos seguidores do Senhor Jesus. E durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus e tocá-lo, todas as dúvidas foram dissipadas, desapareceram. Porque quando você tem uma experiência com o Salvador, toda dúvida é dissipada. Glória a Deus. Portanto, meu querido professor, minha querida professora, quando o seu aluno tem experiência com Jesus, o coração dele enche de esperança. Quando a pessoa não tem experiência com Jesus, ele vive em dúvida. Será que eu devo ir nessa igreja? Será que eu devo ir naquela? Será que eu devo guardar tal dia? Será que eu não devo comer tal coisa? Porque não tem esperança em Cristo. Mas quando ele crê que Jesus é o Salvador, Jesus é o que dá vida, Jesus é o Redentor, o Senhor Jesus ressuscitou, quando ele passa a ter experiência com o Salvador, todas as dúvidas se dissipam, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Filho do Deus vivo. Graças a Deus. Cristo ressuscitou, e esse ato poderoso elimina toda dúvida, eliminou toda dúvida nos discípulos e, além do mais, reforçou a fé deles. 3.2, fortalecimento da fé. Então, Tomé, que não acreditava, que era cético, que faltou no culto, no primeiro culto que Jesus se apresentou, agora profere uma declaração linda, maravilhosa. Adoni, Senhor meu, Eli, Deus meu. Está registrado em João 20, 28. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez, eu citei esse versículo para uma pessoa que não cria na divindade de Jesus. Ele tinha sido influenciado pelos unitaristas, né? Que creem que na pessoa de Deus só tem Jeová Deus e Jesus é um Deus de segunda categoria ou a primeira criatura de Jeová Deus. E aí eu citei esse versículo, quando Tomé fala para Jesus, tu és o meu Deus e o meu Senhor. Sabe o que ele me respondeu? Falou, não, é que o Tomé estava enganado, ele não estava batendo bem naquele momento. Olha, irmão, é duro, né? O que uma seita religiosa faz com uma pessoa, né? Não consegue nem mais acolher a palavra, né? E ele disse isso, não, Tomé falou meu Deus, meu Senhor, porque ele não estava bem da cabeça, ele estava muito emocionado. Não estava, não. Ele falou do fundo do coração. Tomé faz essa declaração em uma expressão de fé. Quando ele viu que Jesus ressuscitou, ele entendeu que Jesus só podia ser Deus. Porque só Deus tem poder da vida eterna, da ressurreição. Só Deus tem esse poder. Por isso que a vida eterna é essa. Que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo em que enviaste. Está mostrando a diferença das pessoas, Pai, Filho. E quem nos convence disso é a pessoa do Espírito Santo. Mas Tomé fala com convicção, ele olha para Jesus depois daquela experiência, Jesus ressurreto, ele toca, vê que é o corpo que foi crucificado, mas agora está glorioso, né? Está ressurreto. Então o que ele fala? Do mais profundo da sua alma, do seu coração, da sede das suas emoções, ele proclama, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Adoni e Eli, Adoni ve Eli, Senhor meu e Deus meu. Ele falou numa profissão de fé, louvado seja o nome do Senhor. E nós cristãos, com segurança podemos dizer o mesmo em relação ao Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o único nome dado aos homens para que possamos ser salvos. Graças a Deus, Jesus o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Christos, Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus. Fortaleceu a fé. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que
Antes, agnósticos, descrentes, céticos, materialistas. Mas hoje, ao receberem a fé, afirmam com firmeza a sua crença na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador, como Deus revelado nas Escrituras. Olha só, eu quero que você procure, viu? Você que é professor, você que é professora, procura no YouTube. Eu vou até colocar esse link para você. Eu vou colocar o link para você aí no meu próprio vídeo. Você sempre observa que eu coloco aí no meu vídeo, ali, os slides da aula, para você poder dar aula com slides, com esses slides que eu estou mostrando. Fica disponível para você. Eu preparo para você, professor. Para você, professora. Dar uma aula abençoada. Então eu deixo disponível para você aí. Mas eu vou colocar também um material de uma descoberta lá em Israel dos dizeres em grego. Jesus é o nosso Deus. Está lá. Isso é uma prova arqueológica da divindade de Jesus dos cristãos do primeiro e segundo séculos. Ter um encontro com o Senhor Jesus ressurreto torna impossível continuar duvidando, como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. É impossível. 3.3. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo a Bíblia, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. E você pode ver em Atos capítulo 24, versículo 15. E eu falo para você, professor, professora, leia 1 Coríntios 15. Não vá dar essa aula sem ler antes 1 Coríntios capítulo 15. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério, como a gente pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. Portanto, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus servem como antecipação da ressurreição dos salvos, que partiram e na glorificação dos seus corpos. Então, o resuminho do tópico 3, que é a sinopse 3, a aparição de Jesus, a aparição do Senhor Jesus, dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Outro subsídio, Senhor meu e Deus meu, a expressão hebraica Adoni ve'eli, tirado do comentário bíblico de Bacon. Tomé deve ter ficado chocado por ver que o seu Senhor ressuscitado tinha estado presente. Embora não pudesse ser visto nem por eles, nem pelos demais, naquela ocasião específica, não há nenhuma indicação de que Tomé tenha aplicado os testes que havia exigido. Ele falou, se eu não ver as mãos, se eu não ver os sinais, as marcas aqui do lado, se eu não tocar, eu não creio. Só que a Bíblia não fala que quando Jesus apareceu de novo, ele foi lá e falou, só creio se... Não, ele ficou impactado com a presença do Senhor, né? Então, ao contrário, a fé foi ativada. Quando ele viu Jesus, já ativou a fé. Tomé exclamou, Senhor meu, Deus meu. A ideia central com que se iniciou o Evangelho, né? O que diz o Evangelho de João no início? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora Tomé está falando a mesma coisa. Senhor meu e Deus meu. É a divindade do Senhor Jesus. E aqui ocorre novamente. Para o cristão fiel, Cristo é o próprio Deus. Um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As palavras, sem dúvida,
são dirigidas a Cristo e são uma confissão de sua pessoa. As palavras que seguiram mostraram que o Senhor aceitou a declaração da sua divindade como uma verdadeira expressão de fé. Se Jesus não fosse Deus e nem o Senhor, ele ia falar, não, Tomé, não pode. Como fez João, como fez Pedro. Né? João, quando dobrou o joelho para adorar o anjo, o que o anjo falou para João? Não, eu sou seu conservo, adore a Deus. Quando Pedro foi adorar o anjo, não, sou seu mensageiro, só seu conservo, adore a Deus. Então jamais Jesus aceitaria ser adorado se ele não fosse Deus. Mas como ele é o verbo que se fez carne, é Deus feito homem, então ele aceita a adoração. E Tomé explicitamente declara que Jesus é Deus e que Jesus Cristo é Senhor. Durante esse trimestre, exploramos os ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade do Senhor Jesus. Então o Evangelho de João é fundamental porque é um evangelho que foi escrito basicamente no final do primeiro século. Então a doutrina da divindade de Jesus já estava clara. Por isso que João inicia dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a doutrina da divindade de Jesus já estava clara. Os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana para adorarem a Jesus, para dar graças ao Senhor Jesus. Toda essa tradição hoje católica do culto aos mártires, aos santos ou à Virgem Maria, não faz parte do patrimônio original. Você pode ler o Evangelho, você não encontra culto a santos e nem a Virgem Maria. A memória dos apóstolos, essa ideia começa a entrar no cristianismo só depois do segundo século, de maneira muito tímida. E o culto aos santos e da Virgem Maria se desenvolve com força a partir do século IV. Portanto, não fazem parte do patrimônio original do cristianismo. E se você não quiser acreditar em mim, é fácil. Existem doutores católicos que escreveram um livro sobre Maria. E lá está claramente, explicitamente, escrito por doutores católicos. Não são por protestantes, são por doutores católicos. E lá está explicitamente escrito que o culto aos santos e à Virgem Maria não fazem parte do patrimônio original do cristianismo. Isso se desenvolveu a partir do século III, século IV, de maneira lenta, e chegando ao seu ápice, século VIII, Idade Média, séculos até o século XIV, século XV. Aí chegou ao ápice o culto à Virgem Maria, por exemplo. Mas esses cultos não estão presentes no Novo Testamento. Pode ler, leia o Novo Testamento, vê se você encontra alguma vez algum discípulo fazendo algum culto, ou sendo devoto de algum mártir, alguma coisa. Não tem. Não existe isso no Novo Testamento. O Novo Testamento, o patrimônio original, é o culto à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo sendo feito em nome do Senhor Jesus. Então o nosso Senhor Jesus é eterno. É diferente do Pai. Ele não é o Pai. Pai é Pai, Filho é Filho. Mas ele é igual ao Pai em natureza. Por isso, um só Deus. 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Criador de tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. É isso que João fala. E por consequente, ele é a fonte de toda a salvação. Portanto, ele é a fonte de toda a salvação e a vida espiritual. Esse foi um dos propósitos que o evangelista João redigiu o seu evangelho. Vamos ler? João 20, 31. Sabe por que João escreveu o evangelho? Para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. Graças a Deus.
é o próprio testemunho de João, primeiro século. Bem, meus irmãos, nós terminamos esse trimestre, abril, maio, junho, trimestre abençoadíssimo, onde estudamos o Evangelho de João. Agora está vindo a nova lição para o novo trimestre, que é o terceiro trimestre, que é julho, agosto e setembro. E olha que tema maravilhoso que vamos estudar. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Você vai ser abençoado com esse novo material publicado pela CPAD. A lição 1, especificamente, terá por tema a igreja que nasceu no Pentecostes, 6 de julho de 2025. Todos os historiadores e também os teólogos, inclusive na patrística, todos declaram que a igreja cristã efetivamente nasceu como estrutura no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E nós vamos estudar esse tema, a igreja que nasceu no Pentecostes. Olá, meus queridos irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero apresentar aqui os meus livros e colocar à sua disposição. O livro O Povo de Israel é um livro que vai abordar a história do povo de Israel numa perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. É um livro doce, fácil para ler e está disponível para você. Basta você entrar em contato com a STADEC 019 99632 5353. Um segundo livro que eu quero apresentar para você foi o meu trabalho de mestrado na Universidade Mackenzie, no curso Ciências da Religião. Esse livro chama-se Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. E ele vai abordar como que Jerusalém passou a ser tão importante. Nós sabemos que Jerusalém tornou-se uma cidade no mundo ocidental extremamente disputada, reverenciada. Hoje, aproximadamente 4 bilhões de seres humanos, de alguma maneira, têm algum carinho por essa cidade, que não tem nenhuma estratégia política, que está aninhada lá nas montanhas do deserto da Judéia, não é importante economicamente, mas foi escolhida por Deus e por isso tornou-se uma cidade tão relevante. Nesse livro, eu apresento a construção, a gestação desse imaginário na cultura judaica, depois na velha cristandade, como os cristãos percebiam Jerusalém, num primeiro momento uma cidade maldita, porque tinha matado o Salvador, e depois uma cidade santa. Finalmente, a percepção muçulmana, como os muçulmanos enxergam a cidade de Jerusalém, que é considerada hoje a terceira cidade sagrada mais importante da religião islâmica, primeiro Meca, segundo Medina, terceira Jerusalém. E finalmente, eu vou falar com a chegada tardia do protestantismo em Jerusalém e como o protestantismo vai ressignificar a cidade. Até chegar então à percepção pentecostal, como que os pentecostais percebem a cidade de Jerusalém. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato com a STADEC 019 99632 5353. E finalmente, o último livro que eu quero apresentar para você é um livro muito completo. Foi lançado ano passado, que fala sobre a geografia das terras da Bíblia. Rios, fauna, flora, montanhas, divisão política, divisão geográfica, história. Muito assunto aqui nesse livro, Geografia da Terra Santa, uma análise das terras da Bíblia. Esse material vai te enriquecer, vai te dar muito subsídio, você que é professor de Escola Bíblica Dominical, ou você que gosta da Bíblia, esse material está disponível para você. Entre em contato na STADEC 019 99632 5353 e você receberá aí na sua casa um exemplar ou todos os 3 desses livros de minha autoria.
Grande abraço. Olá, meus irmãos. Eu quero fazer um convite especial para você, você que é aluno, professor, você que ama a terra de Israel. Venha comigo para nós andarmos na Terra Santa. Nós vamos visitar os principais locais que a Bíblia testemunha. Será na última quinzena do mês de novembro, 16 a 24 de novembro de 2025. São 9 dias, somente Israel. E se você desejar, se você tiver condições econômicas e quiser participar dessa imersão na Terra Santa, nós vamos falar de geografia bíblica, de história bíblica, de assuntos teológicos. Vamos ser testemunhas oculares do túmulo vazio do Senhor Jesus. Celebrar a Santa Ceia do Senhor no jardim do túmulo. Venha comigo, é o nosso grupo e você precisa, quando ligar lá na Renova, 019 3241 2424, você tem que dizer que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bem? Então, se você quiser viajar comigo para Israel, final do ano, na última quinzena, na segunda quinzena do mês de novembro, entre em contato na Renova Turismo, 019 3241 2424 e diga que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto na viagem para Israel. Vai ser uma bênção ter a sua presença. E eu quero agradecer por esse trimestre poder compartilhado ensinos da palavra de Deus com você, professor, professora. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu peço para você, ajude a divulgar essa mensagem. Compartilhe com outros professores. Nós temos muitos professores de escola bíblica dominical. Compartilhe com eles. Ajuda a divulgar para que nós possamos dar mais capacitações para os nossos amados e abençoados professores e professoras. Um grande abraço para você, professor, professora, você que não faltou nenhuma aula nesse trimestre, supervisor da Escola Bíblica Dominical, superintendente da Escola Bíblica Dominical, todos que amam a Escola Bíblica Dominical, recebam o meu abraço, a minha admiração, o meu carinho. Fique na paz do Senhor.